Então, boas noites a todos. Eu peço desculpa deste atraso, que se deve em parte à chuva previsível e a um trânsito imprevisível. Portanto, peço desculpa deste atraso, que se deve em parte a mim e de facto a outras pessoas também. Agradeço a vossa presença numa noite destas. Nós passamos o tempo a reclamar que temos chuva e não temos chuva e temos seca. Bom, o tema de hoje é a cidade compacta e ecologia da paisagem. Eu penso que é um tema que pode dar um aceso debate, ou podemos olhar para ele com um lado que não entendemos. Eu irei das minhas cuidadas depois de ouvir, digamos, a exposição da Ana Cristina Lourenço. Ana Cristina Lourenço é uma arquiteta da Câmara de Lisboa, que tem um longo currículo, dentro da Câmara, e, portanto, lhe permite uma visão mais realista do que é um grande organismo público com a Câmara. Eu devo dizer que tenho estado a aprender, embora não seja parte da Câmara, que de facto é muito mais complicado do que pode parecer. E, sobretudo, complicado no momento em que há mudanças muito rápidas no conhecimento científico, por um lado, e no conhecimento aplicado, e na facilidade com que, por vezes, ou não se faz nada, ou se faz depressa demais. Este justo equilíbrio é uma coisa complicada. E o tema de hoje é um tema desses. O que é compacto, não é compacto? Até porque nós usamos muita da terminologia que o uso vai sendo feita, vai sendo deformada lentamente. Então, na altura, estamos a usar as mesmas palavras para coisas completamente diferentes. Eu dou-vos só um exemplo, muito ligado à eficiência energética que está na moda. A eficiência energética começou por ser considerada, a eficiência energética é um conceito termodinâmico rigoroso. Quando nós há certas eficiências que não podem ser ultrapassadas por causa de limites físicos. Depois começou-se a confundir eficiência com poupança. E nós então encontramos comunicados incríveis de organismos com grandes responsabilidades, nomeadamente a Comissão Europeia, confunde uma coisa com a outra. No meio desta confusão de quem tem os dinheiros e os meios, nós às vezes ficamos um pouco sem saber às quantas andamos. Ora bem, vamos à cidade compacta. A cidade compacta tem um significado completamente diferente se estivermos na América, se estivermos na Alemanha ou se estivermos em Portugal. E por vezes transplantamos o que dizem uns num contexto para um contexto completamente diferente, o que significa que ao mudar de contexto o que estava certo da pessoa está errado. Ora bem, portanto, mas voltando à hora de hoje, é uma experiência interessante que nós temos, porque, sendo uma arquiteta da Câmara, de acordo com o protocolo de entendimento protocolo entre Lisboa Nova e a Câmara não nos deu dinheiro, deu-nos zero anos. Cedeu-nos as competências de uma pessoa para que em contacto mais connosco na Lisboa Nova, em que temos talvez mais uma tendência quantitativa, técnica de engenheiro, com a sua formação de arquiteto, saber o que é que resulta. Neste momento nós não temos respostas definitivas, mas estamos a tentar fazê-lo. Por outro lado, a Lisboa Nova tem esta característica, como são jovens, e muitos são francamente competentes, são muito competentes e bons, são muito apetecíveis, o que é bom para eles em termos de mercado e promoção, e para nós às vezes nos cria algumas dificuldades pontuais. Mas pronto, posto isto, Ana Cristina Lourenço, portanto, é arquiteta, tem segredo na Câmara, é também docente universitária nesta área. E a sessão é e vamos seguir a metodologia habitual, ela vai fazer a exposição. Depois fazemos um pequeno intervalo e seguidamente abrimos o período de discussão. Quando desde já está certo no período de discussão, o que é importante não é que seja politicamente correto ou incorreto, o importante é que seja científica e objetivamente correto e que possa ser discutido. E é isso que nos distingue de não termos uma tutela formal de natureza partidária ou outra que diz que a verdade é aquela que diz o chefe máximo. Em alguns países, em alguns casos também acontece isso. Muito obrigado, Ana Cristina. Lourenço, faça favor. E quero começar por agradecer a todos por terem vindo, agradecer à Inova este convite para falar deste tema, que, como o professor começou por dizer, é um tema um bocadinho controverso. É controverso, mas é um tema importante para nós e por isso eu aceitei este convite e vale a pena falarmos e avançarmos um bocadinho mais em conjunto.
Hoje não é segredo para ninguém, nós temos uma grande proporção da população a viver em áreas urbanas. A Organização Mundial de Saúde chama-nos a atenção para, inclusivamente, algumas condições muito precárias em que essas situações acontecem, se desenrolam. E nós vemos neste mapa, por exemplo, em que temos aqui a laranja, países onde há mais de 80% da população a viver em territórios urbanizados. E isto faz-nos pensar também quando cruzamos com a forma como essas pessoas vivem. Em 2009 atingiu-se uma plataforma em que mais de metade da população mundial reside em áreas urbanas e em 33 países do mundo esse valor atinge os 80% e mais. E, portanto, houve, entre 1960 e 2009 houve um aumento de 33% da população urbana. No território da União Europeia, nós continuamos a urbanizar muito, com taxas de crescimento urbano muito grandes, e se mantiverem as progressões, poderíamos dizer, ou já existem estudos inclusivamente feitos, a dizer que em 100 anos nós teríamos um território urbanizado no total que correspondia ao território da atual Hungria. E, por conseguinte, nós devemos refletir sobre esse caminho que estamos a tomar. Este mapa também é muito interessante porque mostra-nos a densidade da população no território da União Europeia, com dados de 2008, e em que nós, só com um breve relance, começamos a perceber que existem umas manchas bastante escuras na Europa Central, correspondente sensivelmente ao território da Alemanha e dos países da Europa Central, mas atenção porque no Mediterrâneo também temos algumas áreas e aqui nesta mancha que nós conhecemos bem, aqui nesta mancha litoral, reparem o que é que aqui acontece. E depois reparem aqui, por exemplo, o que é isto? É o território da Madeira. E, portanto, nós temos no nosso território nacional algumas situações também que começam a apresentar congestionamentos e densidades muito elevadas. Por outro lado, se cruzarmos isso com a superfície de solo impermeabilizado, em que na legenda nós temos, com dados de 2006, um crescendo de percentagem de impermeabilização do solo, no sentido do vermelho, que é o valor que representa o valor mais elevado, e nós temos de novo a coincidir nesta zona da Europa Central e de novo aqui algumas manchas nesta faixa do nosso país na região litoral, não é? Portanto, mantém-se esse padrão cruzados, esses dois fatores, eles correspondem em certa medida. E, portanto, de onde é que vem esta expansão, esta grande expansão urbana, quando é que ela aparece? Ela aparece fundamentalmente na segunda metade do século XX e ela decorre do grande crescimento urbano dos países industrializados ocidentais no pós-guerra e corresponde não só ao esforço de recuperação da guerra, de reconstrução em alguns países, noutros não, como nós ficamos um bocadinho de fora, mas corresponde depois fundamentalmente ao grande desenvolvimento da sociedade de modelo fordista e economicista, de desenvolvimento económico, produtivo, baseado na produção em série, baseado também em princípios de economias de escala. E, por conseguinte, estes territórios, eles correspondem também a um aumento, a uma explosão demográfica, portanto, que se dá por toda a Europa e que vão, obviamente, requerer mais áreas para expandir o crescimento urbano. Como é que se faz esse crescimento urbano? Portanto, ele vai, numa primeira análise, ele vai aplicar todos os princípios de desenho urbano, de modelos de cidade que tinham sido pensados desde o início do século XX. Aliás,
devo aqui fazer um parênteses, porque é importante para nós compreendermos a sociedade urbana que nós hoje vivemos, portanto, e a cidade, os fenómenos urbanos, perceber que este fenómeno começa com a Revolução Industrial, que tem repercussões muito diretas nas cidades. E, portanto, a Revolução Industrial introduz novos programas, introduz um aumento de população num curto espaço de tempo e a cidade dita tradicional responde mal a esses novos requisitos. E, por conseguinte, isso vai desencadear, para além, por um lado, crises ao nível urbanístico, por outro lado, vai desencadear todo um movimento de procura de novas soluções. Portanto, procura ao nível dos teóricos e de quem está no terreno, na prática, a encontrar soluções para resolver os problemas. E, portanto, nós, entre finais do século XIX e princípio do século XX, vamos ter uma profusão de novos modelos, de novas maneiras de desenhar, novas propostas de desenho urbano, algumas que não se podem chamar modelos acabados, mas são novas propostas, portanto, de experimentação ao nível de espaços urbanos e de tipologias urbanas que resolvam os problemas e os conflitos entre as velocidades, com os novos meios de comunicação, com o aparecimento da máquina e os conflitos com o peão. E, portanto, isso vai ser, durante a primeira metade do século XX, isto vai ser uma explosão de ideias, que, aliás, se alastra a outros ramos do conhecimento, não é? Portanto, vai ser uma época das vanguardas, da explosão dos ismos, dos movimentos portanto, e de uma procura de novas maneiras que consigam responder ao homem neste contexto novo da industrialização. Eu estou a falar disto porque existem, portanto, um conjunto de modelos que vão ser muito utilizados, vão ser replicados nesse crescimento do pós-guerra e que muitas das vezes até vão ser de algum modo enviesados. Estou a falar, por exemplo, dos princípios da cidade-jardim, de fraca densidade, da cidade muito em ligação com a natureza, a tal natureza que se estava a perder com a questão da industrialização. E, por outro lado, por exemplo, as experiências decorrentes da Carta de Atenas, que vou só relembrar os princípios que deram origem à monofuncionalidade das expansões, porque a Carta de Atenas, ao defender o zonamento, a separação das funções para não haver a promiscuidade que a cidade industrial apresentava, então opta pela separação completa das funções. Pela defesa do crescimento da construção em altura, que é viabilizada pelo progresso tecnológico, e também pela dissolução do espaço público. O espaço urbano deixa de estar confrontado às vias, às praças, como nós estávamos ancestralmente habituados a fazer, sobretudo na Europa, que é um continente de grandes tradições de ocupação urbana. Portanto, essa dissolução do espaço urbano, ela é defendida em prol de questões sanitárias, de salubridade, em que os edifícios se devem posicionar, não de acordo, subjugados à orientação da rua, mas devem ser implantados de forma isolada, de acordo com a melhor orientação solar. Ora, estes discursos todos juntos e todos misturados ainda com o negócio do imobiliário, que vai despontar nessa sociedade em expansão económica e em expansão demográfica, digamos que é a caldeirada, é o pano de fundo para as grandes expansões urbanísticas que nós assistimos na segunda metade do século XX. E, portanto, grande parte dos territórios que nós hoje estamos confrontados com difíceis de gestão, com níveis de desempenho fracos em termos de densidade relacional, de complexidade funcional, eles decorrem justamente deste contexto, que com certeza já sabem, mas eu achei importante trazer para aqui, porque nós às vezes esquecemos um pouco como é que as coisas aparecem e qual é que foi a razão, o móvel delas se estabelecerem de determinada maneira. Portanto, grande parte destes territórios urbanizados, aos quais nós temos muita dificuldade em chamar cidade,
porque grande parte não são cidade, aquilo que nós temos como uma seção de cidade, como territórios complexos, ricos, e portanto estes territórios sofrem de monofuncionalidade, de fraca capacidade de referenciação formal, portanto não são aqueles locais para onde nós vamos passar as férias, ou os locais onde se fazem postais ilustrados para mostrar aos amigos. São locais também que se expandiram, portanto se estenderam pelo território e hoje são difíceis de gerir, têm um custo de infraestruturação, de manutenção de infraestruturação caro, obrigam a consumos exagerados de energias fósseis e apresentam, no fundo, condições deficitárias. Portanto, este é o quadro um bocadinho negro com que nós hoje nos deparamos. Eu trouxe estes dois quadrinhos aqui, muito interessantes também, porque é outro fenómeno que está associado, ou outros fenómenos associados a este processo de crescimento urbano, que é o decréscimo da agricultura na União Europeia e também as áreas naturais e seminaturais ardidas na União Europeia. E porquê é que eu trouxe este quadrinho? Porque, tristemente, reparem qual é o país que está a liderar as duas estatísticas. Portanto, nós temos aqui este belo Portugal, aqui e aqui. Portanto, não só temos, acompanhamos a tendência da expansão demográfica e da construção e temos este top 10 aqui no decréscimo da agricultura e das áreas naturais. Estou a brincar um bocadinho, mas são coisas realmente sérias que nós sabemos quais são os efeitos. E, portanto, neste quadro há, contudo, diferenças muito grandes e, como o professor Delgado Domingos acabou por dizer na introdução desta conversa, é que realmente estas expansões que são fruto, portanto, deste contexto e que refletem estas novidades todas em termos urbano, elas são, contudo, diferentes e estas expansões não se fazem da mesma maneira em países com tradições mais mediterrânicas, mais, portanto, uma tradição de plasticidade, fazem-se de uma forma diferente se estivermos na Alemanha ou nos Estados Unidos. E portanto, quando nós colocamos a questão sobre as expansões do segundo metade do século XX, temos que ter muito cuidado e muito rigor em fazer a caracterização dessas expansões. Na realidade, não é a mesma coisa nós falarmos de Tóquio, por exemplo, que é uma cidade com uma densidade extraordinária, com uma complexidade relacional e também, portanto, com tudo aquilo que oferece uma grande cidade, uma grande metrópole, extensa no território, bastante compacta sobre todos os aspectos. Não é a mesma coisa, por certo, se falarmos de uma cidade como Caracas, cidade com os contrastes, com outro tipo de desempenhos, não é? E também concordamos que são ambas densas, são ambas de uma grande complexidade, mas são obviamente realidades completamente diversas, com desempenhos também diversos. Em Portugal, como é que se organiza? Vamos passar para o nosso quadro, porque já percebemos que não se consegue. Em Portugal, como é que se passa todo esse processo de crescimento urbanístico? Portanto, houve uma deslocação, ou deslocalização, como agora se costuma dizer, da população para esta faixa litoral, sobretudo para as áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e depois esta zona aqui de Braga. Lisboa também até à Península de Setúbal e o litoral de maneira geral. Sabemos porque disto são as duas cidades de maior dimensão, com poder de atração maior, e sabemos também que a faixa litoral, também temos aqui este apontamento, a faixa litoral porque são o litoral pela sua biodiversidade e por ser o encontro de várias morfologias, apresenta, portanto, uma maior biodiversidade e, portanto, uma maior hipótese de riqueza. Nós sabemos portanto, é natural que sejam as faixas que mais atraem
a população. E foi o que sucedeu. No entanto, se nós formos olhar para o crescimento, este crescimento urbano, ele apresenta particularidades muito específicas. No caso de Lisboa, e agora aqui é preciso ter um bocadinho de cuidado com a terminologia. Por exemplo, este mapa, que é um mapa do levantamento do England Cover, e aqui aparece-nos Continuous Urban Fabric, portanto um povoamento denso e contínuo, que é a cor mais escura, não é? Que é Lisboa, portanto tem umas manchas, e depois este outro mais a seguir mais claro, que é uma ocupação Discontinuous Dense Urban Fabric, portanto uma ocupação que, sendo descontínua, é densa. E depois vemos também que a grande maioria destes espaços intersticiais são áreas ocupadas e também são áreas construídas, são áreas industriais, de equipamentos públicos, equipamentos de defesa, etc. Portanto, temos uma continuidade espacial de construção. Que obviamente é diferente disto, que é a área metropolitana de Lisboa. Este é Odivelas, e que aparece, tem um povoamento que é extenso, mas que não deixa de ser bastante compacto, denso. E isto, eu estou a introduzir estes exemplos para percebermos que quando falamos de densidade, compacticidade, temos de ter algum cuidado porque as realidades são muito diferentes. E, por exemplo, aqui no centro, o centro tradicional de Lisboa, o chamado núcleo histórico, temos o bairro da Alfama, que tem uma densidade bastante elevada e tem um índice de permeabilidade do solo de 0,06, portanto, mínimo. Bairro Alto, o mesmo índice de permeabilidade, portanto, quase nulo. Também nós percebemos que é uma densidade de ocupação bastante elevada. Do solo, sobretudo do solo, não é a área construída, mas da ocupação do solo, e a baixa combalina, cujo índice de permeabilidade é zero. E, portanto, isto levanta-nos algumas questões, porque no meio de uma cidade que tem ainda alguma relativa descontinuidade, como nos aparecia no mapa anterior, nós depois vemos que a área central, o núcleo central, tem estas características e, simultaneamente, é onde a cidade nos apresenta também um nível elevado de oferta em termos culturais, em termos da sua densidade relacional. Portanto, há aqui contrassensos sempre e é preciso ter cuidado com estas coisas. Por isso, nós podemos começar por perguntar qual é que é mais compacta. Se é Lisboa, se é Caracas, se é Nova Iorque, se é... Mas talvez seja neste contexto mais interessante e mais útil falarmos sobre os níveis de sustentabilidade que estes territórios nos oferecem. E eu penso que é por aí que nós devemos ir, sob pena de nos perdermos sobre discursos de mais ou menos compatibilidade e que nos podem enganar. Povoamento disperso, por outro lado, não temos dúvidas, portanto, que isto é o outro limite. Posso? É? Agora temos de desligar isto. É melhor tirar estes dois. Obrigada. Ouvem agora? Realmente. Portanto, este é um aglomerado de ocupação dispersa, próximo de Stuttgart, na Alemanha, e portanto, é um aglomerado francamente, de uma baixa densidade, e sobre este não há qualquer equívoco, nós estamos perante cidade compacta. No entanto, este modelo, porque é que este modelo foi tão replicado, sobretudo na Europa Central? Podemos dizer, porque era a influência do modelo da cidade-jardim, que eles têm a ver com a tradição da ocupação anglo-saxónica, podemos falar dessas coisas todas, mas na realidade também podemos pensar que as pessoas procuram um contacto com a natureza e é por causa disso que procuram estes modelos de crescimento. E portanto nós aí também devemos pensar, então,
o que é importante para as pessoas, sobretudo famílias numerosas, com crianças, procurarem estas situações e o que é que a cidade pode dar a esta gama de público que procura, no fundo, um equilíbrio da vida urbana com uma vida com outros valores, nomeadamente ambientais. Neste debate, a cidade compacta é frequentemente defendida por oposição ao crescimento disperso que nós vimos na imagem anterior, que é altamente consumidor de espaço, nós sabemos, e, portanto, a cidade compacta, o fenómeno da compactação da densidade, é defendido acerrimamente por alguns autores. Isto porque, ao concentrar num espaço restrito um conjunto elevado de funções, diminui a necessidade de deslocação, logo contribui para menos consumos energéticos e, portanto, torna-se um ambiente mais equilibrado, mais sustentável. Portanto, este é o grande argumento da cidade compacta, do conceito. No entanto, muitas das vezes a compacticidade ela é confundida única e exclusivamente com a questão da densidade e aí começam os equívocos desta discussão sobre a cidade compacta. Na realidade, a cidade compacta, a definição, o conceito, tem a ver com a conjugação de outras variáveis, nomeadamente não só a densidade, mas a continuidade e a multifuncionalidade. Eu chamo a atenção para a questão da continuidade, portanto, dos sistemas que são essenciais ao funcionamento de uma cidade e que, quando nós nos esquecemos deste conceito da continuidade destes sistemas e privilegiamos a densidade, podemos enviesar o próprio conceito e incorrer em erros grosseiros. Na realidade, a questão também da discussão da forma da sustentabilidade nos leva também a pensar quais são as formas mais sustentáveis e nós sabemos que hoje em dia sabemos que não existe um receituário, não existe uma receita de cidade de forma mais sustentável. Sabemos que há formas que têm maiores desempenhos sobre um determinado aspecto, sobre o aspecto da energia, outras têm maior desempenho sobre, enfim, outros aspectos e, portanto, nós, quando não existindo uma forma urbana sustentável, nós temos é que perceber quais são as variáveis que é importante nós parametrizarmos e garantirmos que um ambiente urbano vá responder. E, portanto, a questão da sustentabilidade e sustentabilidade no sentido amplo e do conforto bioclimático parece-me ser uma chave do problema e uma das questões que me preocupam enquanto profissional. Para já, o conceito de sustentabilidade está intimamente ligado à questão da cidade como um conjunto de sistemas. E, portanto, eu acho que é por aí que nós começamos a ligar a questão da continuidade como elemento fundamental da cidade compacta e a cidade, até que ponto é que ela se pode compactar? A questão é essa. Até que ponto é que a cidade se pode compactar ao ponto de permitir que os sistemas que são vitais funcionem. Eu penso que reside aí, efetivamente, a grande complexidade e o problema efetivamente importante é este. Portanto, uma cidade terá de encontrar um equilíbrio, ou deverá encontrar um equilíbrio para que assegure de forma clara que os sistemas vitais que a fazem funcionar não entrem em colapso. E, portanto, quando nós falamos dos sistemas funcionais, começamos a falar nos ecossistemas como a base, porque são a camada primordial de uma cidade, portanto, o lugar onde ela está implantada e, portanto, todo o ecossistema que se forma à volta desse lugar e que permite que os ciclos da água e do ar se cumpram, em que se preserva o solo e, portanto, é este ecossistema vital que nós devemos estar atentos e encontrar os mecanismos de o fazer, em primeira análise, de o fazer funcionar. As discussões sobre a cidade sustentável, elas assentam justamente
na conversão daquilo que é o metabolismo de uma cidade, de um desempenho linear para um desempenho circular. Este autor, o Girardet, assim como o Richard Rogers, eles têm uma interpretação muito interessante do metabolismo da cidade que eu trouxe, porque ela é muito expressiva, é muito simples, mas por ser tão simples ela é muito clara e ajuda-nos a compreender como é que nós devemos agarrar estas questões. A cidade, normalmente, que nós construímos durante o período de expansão urbanística, essa cidade